Bem-vindo ao canal Imperium Delphi. Hoje eu vou falar sobre os 3 erros que levam vários programadores experientes a desistirem de usar o Delphi no mobile. Quem nunca ouviu aquela frase, o Delphi é matador para Windows, mas no mobile não dá para fazer muita coisa. Nada funciona direito no mobile. Então hoje eu vou falar um pouco sobre os 3 erros que esses programadores estão cometendo. E eu deixo claro que isso é de experiência própria. Eu já programo em Pascal desde 1987, passei a usar Delphi logo após o lançamento do Delphi, e em 2015 eu comecei a fazer um aplicativo e eu passei por todos esses erros que eu vou colocar aqui para vocês agora. Então, fiquem cientes que isso é da minha própria experiência e como eu consegui evoluir para dizer que hoje eu posso fazer qualquer aplicativo que qualquer outra linguagem faz, eu posso fazer com o Delphi, certo? Então vamos lá, vamos contar um pouquinho de história primeiro. Delphi e Windows nasceram quase que juntos. O Windows 3.11, que foi o Windows que mais se popularizou, né? Que até antes dele o computador pessoal não era uma coisa muito difundida, e passou a ser muito usado a partir do Windows 3.11, que foi lançado em 92. No Brasil, então, nessa época era difícil pessoas terem computador em casa, né? Quando muito um microzinho de 8 bits, mas um PC era uma coisa muito difícil. E o Delphi saiu em 95, 3 anos de diferença. Os dois praticamente cresceram juntos, né? E por muito tempo, hoje não mais, mas o Windows manteve a compatibilidade com as versões anteriores. Até, se eu não me engano, no Windows Millennium a gente rodava aplicativo do Windows 3.11 sem problema. Se eu não me engano, no XP também, que eu tive clientes com Windows XP rodando aplicativos que eu desenvolvi no Delphi 1. Até 2002, 2003, eu ainda usava o Delphi 1. Muitos clientes ainda tinham máquinas antigas que não suportavam, sim, suportavam, mas era uma lentidão para trabalhar com versão de 32 bits, né? Então, o Windows, por muito tempo de sua evolução, foi mantendo compatibilidade com os Windows mais antigos. E o Delphi, até hoje, se eu pegar um projeto feito no Delphi 1, abrir agora no Delphi 10.4.2, tirando os componentes de banco de dados, essas coisas, o básico eu vou portar o programa inteiro sem muito trabalho, certo? Então, o que eu quero chegar nisso? No fato de a gente continua programando hoje como a gente programava naquela época. Mas vamos para o erro número 1. O erro número 1, não conhecer a plataforma para a qual a gente está compilando. A gente vem com toda a experiência do Windows e acha que rodou no Windows, vai rodar no Android, vai rodar no iOS. Mas não é isso. A gente acredita assim na nossa cabeça, eu mudo ali, eu clico em Android, compilo, tudo que estava no Windows vai rodar no Android, vai rodar no iPhone. Não, não é isso. O iPhone foi lançado em 2007, o Android em 2008, ou seja, são tecnologias muito mais novas que o Windows, que vem de 92. Ah, mas 92 para 2007 são 15 anos. Isso, os 15 anos iniciais, vocês não fazem ideia, para quem não viveu essa época, de como foi rápida a evolução. A gente saía de um 28... Quando saiu o 386, era praticamente todo mês. A gente tinha o 386 de 25 MHz, de 33, de 40, saiu o 486, saiu o 486 DX2, 66, 80, 90, 100, 120 MHz, e a evolução foi muito rápida nesses 15 anos. E nessa evolução, como eu falei antes, veio a compatibilidade com o antigo. E Android e iOS não precisavam mais manter essa compatibilidade. São processadores novos, são sistemas novos. São arquiteturas muito mais modernas que nós tínhamos, né?
e que a gente hoje ainda continua. O XE2 passou a suportar o iPhone em 2011. Quer dizer, nós temos 10 anos aí de Windows compilando para iPhone e 8 anos, né, de Windows compilando para Android. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer com não conhecer a plataforma. Eu acho que todo mundo assustou quando foi compilar para Android ou para o iOS. Eu vou falar passar a usar Android, que é o mais comum, né? E não tinha o Show Model, né? Eu mandava o Show Model, a tela aparecia e o processamento continuava. Eu dava um mensagem de diálogo, a mensagem aparecia, o processamento continuava. Não esperava acabar ali para voltar para... Isso é o quê? É da arquitetura do mobile. Tanto que, por exemplo, em 2017 saiu o Tóquio. Quantos componentes visuais, principalmente de animações, pararam de funcionar? Por quê? Porque a partir do Tóquio, o Delphi começou a exigir que a gente utilizasse a plataforma do jeito que ela foi construída. A gente passou a ter que ter o conceito de UI-thread, fazer processamentos pesados numa thread separada da UI-thread. Se não se fizer na UI-thread, a tela congela, o sistema operacional dá uma mensagem, encerra o programa e por aí vai. Então, eu coloquei esse como o primeiro erro, que para mim, foi a maior dificuldade que eu tive foi entender que o mobile não é igual ao Windows. O que a gente usa no Windows não usa no mobile. Continuando na evolução do Windows. A parte boa é que o Windows hoje também funciona como o mobile, né? Nós temos também no Windows a UI-thread, podemos trabalhar com threads paralelas à vontade e tudo mais. Só que no Windows ainda suporta aquele jeitinho da gente fazer um loop, colocar um application.processMessage e a UI-thread continua funcionando, né? Coisa que é impensável fazer isso no Android e no iOS. Segundo erro, a gente não ter evoluído para a programação orientada a objeto. O Delphi deu uma facilidade muito grande para a gente desenvolver os aplicativos. Quem não viveu o início do Delphi, do Delphi 1, a gente pegava um aplicativo feito em Turbo Pascal, só montava a tela no formulário, ia pegando os eventos, copiando e colando o código. Nosso aplicativo de DOS estava funcionando em Windows. Foi uma coisa fantástica, foi uma evolução que vocês não fazem ideia do que era. E no Turbo Pascal, a gente programava o quê? Procedural. É uma linguagem totalmente procedural. Apesar do Turbo 7 já introduzir um pouco a programação orientada a objeto, ela só veio mesmo no Delphi, né? Então, a gente vem programando no procedural orientado a eventos. Eu tenho o edit, no on-exit do edit, quer dizer, o cursor saiu ali do campo, eu testo primeiro. O cara clicou no cancelar? Se clicou, deixa sair. Se o cara não clicou no cancelar, eu vejo se o campo que eu digitei é aquele. Não é o que eu preciso, tá? Uma digitação errada. Eu dou uma mensagem. Nessa mensagem eu vejo, a mensagem foi sim ou foi não. Eu abandono, eu volto para digitar de novo. Isso não funciona no mobile, né? Então, nós viemos programando o tempo todo orientado a eventos e procedural. Isso nos leva ao segundo erro. Quando a gente começa a criar objetos, a gente, eu estou programando em OOP. Mas, na realidade, a gente está programando procedural usando alguns objetos. Um exemplo clássico disso, você quer uma lista de dados. E você coloca ali um scroll box e vamos fazer uma lista com frames. Que eu quero um visual mais moderno que a ListView faz. Eu quero fazer uma animação para quando o scroll estiver lá no topo. Eu vou usar o Viewport Change, o evento do scroll box, e vou escrever o código onde? Eu vou escrever o código no formulário, para saber se o scroll, em qual posição que o scroll está.
Aí eu vou montar a lista. Eu crio um frame, coloco os campos ali no frame e no formulário onde está o scroll box, eu abro o banco de dados, eu faço uma requisição e crio o frame, jogo os dados que vão aparecer para a tela e coloco o frame dentro do scroll box. Isso não é programar orientado a objeto, isso é estamos programando no paradigma procedural, estamos usando objetos. Nós não estamos programando orientado a objeto. Um objeto, ele tem que ser único e ter nele todas as funções para o qual ele tem que ser executado. Se eu vou criar um frame para ser um card da minha lista, é o frame que vai mostrar o que está na tela. Na criação do frame, eu vou passar o registro do banco de dados, o dataset. Na criação do frame, eu vou passar um JSON object. Na criação do frame, eu vou passar uma string com JSON. Ou vou passar uma classe se meus dados estiverem numa lista de classes. Certo? O frame é que vai cuidar de tudo. Da mesma forma, eu cliquei no botão do frame para incluir um produto, o botão do frame dispara um evento lá no formulário principal. Não é assim que a gente faz? E lá no formulário, onde está a lista, a gente vai incluir aquele produto no carrinho, ou a gente vai mostrar uma tela para pedir a quantidade do produto, etc, etc. Ou seja, nós não estamos programando para OOP. Nós estamos programando procedural usando objetos. O terceiro erro é não conhecer também os recursos do framework. A hierarquia das classes. Por exemplo, vou abrir o Delphi aqui. Eu tenho aqui no background um retângulo. Olha só, um retângulo herda de T-shape. O T-shape, ele herda de T-control. O T-control é um FMX object, que é um T-component, que é um T persistente, que é um T object, que é uma classe. Certo? A gente tem que ter essa hierarquia em mente para a gente poder trabalhar com os nossos recursos. Hoje, um aplicativo ele é 90% visual e 10% funções. Concordam comigo? Hoje as animações em tela são muito mais importantes. O design do aplicativo é o design que vende o aplicativo. É o design que determina se o usuário vai querer aquele aplicativo ocupando o celular dele ou não. Lógico, a funcionalidade sim, mas a funcionalidade num design feio e a funcionalidade no design bonito, os usuários querem a funcionalidade no design bonito. Né? Beleza é uma qualidade, certo? Falando dos métodos e funções das classes. Vamos um exemplo no T-control. Quem sabe quando é chamado o método loaded? Quem sabe quando é chamado o notification? Quando é chamado o paint e quando é chamado o painting? São coisas que nós precisamos saber se a gente quer trabalhar bem com o framework. Outro exemplo, qual a diferença entre a lista de filhos do controle, o children, e a lista de controles do controle, o controls? Então, são coisas que nós devemos dominar para poder usar bem a ferramenta. Eu vou dar para vocês um exemplo de um app que eu desenvolvi. É uma prova de conceito que foi feita por causa de um desafio de um amigo meu, que num grupo mostrou um design, nesses sites de design, e falou, consegue fazer isso no Delphi? Eu já andei mostrando esse aplicativo em alguns grupos, e eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Vou colocar ele aqui na tela. Ele está no Visor. Esse daqui. Eu estou mexendo com ele aqui no celular. Então, vamos lá. É uma lista em que cada frame pode ter um tamanho diferente. E, à medida que você sobe o título da lista, aplica-se simplesmente uma animação na opacidade, enquanto ele está subindo. A opacidade é aplicada de acordo com o posicionamento. E
Os campos de search e o ícone de configurações da lista, à medida que a lista sobe, ele se ajusta no topo e ali continua. A visualização do produto. Pode ser feito um carrossel. Aí eu usei os efeitos 3D que o FireMonkey tem disponível ali. E podemos incluir o item direto por aqui. Ou seja, notem esse efeito. A imagem sai e entra. Se eu clicar repetidas vezes. Opa. Repetidas vezes. Notem quantas animações estão ali na tela sendo feitas ao mesmo tempo. Eu estou incluindo vários produtos e a animação dele ao mesmo tempo. Ou seja, no procedural, isso é uma coisa muito, não vou dizer muito difícil, quase que impossível de ser feita dessa forma. Você controlar várias coisas simultaneamente no procedural, enquanto na OOP você instancia vários objetos e manda ele fazer. Por quê? Porque um objeto ele tem que ter sua função definida e funcionar por ele mesmo. Como o exemplo que eu dei da lista. Esse frame, cada um desses frames aqui, ele é responsável, o próprio frame é responsável por pegar o JSON que ele recebe, que a requisição teve na lista, que a lista fez uma requisição, recebeu um JSON com registros e simplesmente passou o registro na criação do frame. O frame é que fez o download da imagem. Lógico, temos também uma classe para fazer os downloads, para não ter, por exemplo, são 30 itens, nós não termos 30 downloads concorrentes, certo? Eu já vi vídeos na internet em que você criou 50 frames, você iniciou 50 threads, cada uma com um delay para você não fazer requisições concorrentes. Isso não é programação orientada a objeto. Aqui nós temos uma classe para fazer downloads, eu defino quantos downloads concorrentes eu quero ter. Por exemplo, defini 5 downloads. Dos 30, eu jogo 30 endereços para a fila e eles vão fazendo de 5 em 5. O que acabar primeiro puxa o próximo item da lista. Então, o próprio frame pede o download, o próprio frame é que mostra, e o próprio frame que chama essa animação, e é o próprio frame que chama essa animação. E o próprio frame que, depois que chamou a animação, faz a inclusão dele no carrinho. Vamos dar uma olhada no código desse aplicativo. Bom, aqui está o formulário principal do aplicativo. Vamos aqui na estrutura. O que nós temos? Temos um formulário, temos um fundo branco que eu coloquei, que é um retângulo, o card main top, que é esse daqui, o product list e o shopping cart, o carrinho que é esse aqui embaixo. Até agora aparece com tudo que a gente tem feito, né? Só que, vamos ver o fonte aqui. Eu não tenho nada, não tenho código nenhum nesse formulário. E eu executo e tudo funciona. Está aqui. O scroll, a animação do search, a inclusão do item, a visualização do item. Tudo funciona sem um código no formulário onde está. Então eu venho aqui, o product list, esse daqui. O product list é um tProduct list, que é um frame contendo a scroll box. Esse daqui é um bottom spacer para dar um espaçamento no fim da lista. E o código da lista está dentro desse frame. Aqui está a minha lista de produtos. A lista de produtos. O List View Port Position para saber a posição do scroll, para fazer as animações do título e do search. O Realign Cards, como cada card pode ter um tamanho diferente, eu alinho eles dentro
da lista, tudo feito aqui dentro. Terminou o download, eu chamo a lista, faço aqui no download finish, que mandei fazer o download, fazer a requisição do JSON com os dados. Ele chegou, eu faço aqui no download finish a inclusão. Então, olha só, card_item.createCard. Só isso que eu tenho aqui. E depois eu mando dar o realign cards. Então, eu fiz o JSON criando os cards. O create card, eu venho para cá, para o card. O carrinho de compras. Vamos lá, é o Shopping Cart 1. Shopping Cart 1T Shopping Cart. Ele está aqui. Para vocês terem uma ideia, ele é só criado na hora da inicialização e ele fica ali, ele fica quieto na tela. Ele é criado porque ele é um frame, eu movi ele para o formulário principal é criado, o carrinho de compra é criado. Eu não preciso mandar criar o carrinho de compras. É um objeto visual, um objeto criado de forma RAD. E nenhuma outra unidade dentro do aplicativo usa o carrinho de compras. Como que eu incluo um carrinho de compras? Através de mensagens. Por exemplo, a gente tem que usar os objetos como os objetos da nossa vida real. Imagina, por exemplo, um objeto cachorro. Eu tenho um cachorro aqui, eu chamo o cachorro vem andando. Eu dou comida para o cachorro come. Eu mando o cachorro sentar, o cachorro senta. Ou seja, o cachorro obedece às mensagens. Eu não tenho que criar o cachorro toda hora. O cachorro nasce uma vez e fica lá esperando eu dar ordens para ele. E como que eu dou ordem? Com mensagens. Eu colocar a comida no pote dele é uma mensagem que ele vai comer. Então, ele se movimenta até lá e come. Eu não abro a boca do cachorro e vou colocando comida e mastigo. Vou fazendo um movimento com a mão para ele mastigar. Isso seria análogo a eu criar o frame e dar lá, eu já vi, find component tal, as_txt igual aquilo. E coloca lá da sua procedure e você ir movendo os dados para dentro do frame. Isso equivale ao que eu falei, você fazer movimento com a boca do cachorro para ele mastigar. E ele não, enquanto ele deve mastigar sozinho. Então o carrinho de compras, por exemplo, é um objeto que é criado e essa unidade do objeto não aparece em nenhuma outra unidade do aplicativo. O objeto fica criado ali na tela esperando ordens. E como é dada essas ordens? Por mensagens. Lá dentro do card item, quando eu dou um clique aqui no botão, vamos on tap, ele envia uma mensagem, que é a mensagem add to cart, que no shopping cart ele está escutando a mensagem add to cart. Então, no item, eu crio uma mensagem e jogo a mensagem. Eu grito, adiciona para o carrinho. Aí o carrinho está criado aqui, escutando essa mensagem. Chegou essa mensagem aqui, ele vem para cá, pega os dados da mensagem, pega qual é o card que eu quero fazer ali a inclusão. Olha só, e grito também um animate add item. O próprio carrinho de compra grita, anima e faz a animação aí pro item. E crio uma thread, espero o tempo da animação e adiciono. Ou seja, os objetos têm que ser independentes um do outro. Eu escolhi aqui, no caso, usar mensagens para eu não precisar ficar declarando o carrinho dentro do item, o carrinho dentro do finalizar venda, etc. Eu escolhi trabalhar com mensagens. O objeto é criado uma vez, fica ali aguardando ordens. Eu acho essa a melhor forma. Eu poderia criar um método. Tá? Em vez de ouvir a mensagem, eu crio um método, mas aí eu precisaria declarar o carrinho na uses e precisaria chamar o método do carrinho.
Assim, eu acho que a gente tem um controle maior. Prefiro fazer dessa forma. Qualquer alteração, eu faço do carrinho, eu faço dentro do carrinho. Eu não tenho que mudar nada no item, eu não tenho que mudar nada na lista, eu não tenho que mudar nada em lugar nenhum, apenas no carrinho. Então, os próximos vídeos que eu vou lançar essa semana, eu vou mostrar passo a passo como eu criei a lista desse aplicativo. Então, obrigado por assistir até aqui. Curtam o vídeo se gostaram e até a próxima.